Chegou a hora! Finalmente João Fonseca vai entrar em quadra para sua estreia no ATP 1000 de Madrid 2025, defendendo a segunda rodada que ele conquistou no ano passado após vitória contra o americano Michelsen na primeira rodada. Então o João tem 50 pontos a defender e vai enfrentar o Elmer Muller, dinamarquês de 21 anos, e nesse vídeo, obviamente, a gente vai trazer todos os detalhes desse jogo, como joga o dinamarquês, pontos fortes, pontos fracos, o que o João tem que explorar, qual que é a chance do João ganhar. Então muita informação, como sempre, aqui no auge das quadras, e vambora para a tela do meu computador para analisarmos o adversário do João Fonseca, o Elmer Muller, que conquistou uma grande vitória, né? Aliás, duas grandes vitórias no qualificatório. Tenista que veio do quali, na primeira rodada eliminou o Basavaredi, o americano barra indiano, que inclusive é da nova geração, disputou o Next Gen no ano passado. Deu um passeio, né? Foi assim, ganhou com muita facilidade, e ontem ganhou do polonês Kamil Majczak, que é um grande jogador nessas condições, principalmente altitude, é um cara que tem saque. E o dinamarquês, aí o menino, né, da Dinamarca, ganhou de virada 2-1 e chega para esse confronto com muita moral e talvez vivendo o seu melhor, talvez não, com certeza vivendo o seu melhor momento na carreira. O Elmer Muller, que é destro, tem um backhand de duas mãos e vem aí nas últimas 52 semanas com 56 vitórias e 30 derrotas, e o piso, a especialidade dele é o saibro, é exatamente nesse tipo de piso. A condição ainda, a gente não sabe como que ele vai se portar muito na altitude, mas o saibro lento ele vai muito bem, 1,83 de altura, e já tem 2 títulos Challenger na carreira. A gente vai passar os detalhes de um deles, que foi agora na semana passada em Portugal. Seu estilo de jogo é ofensivo, é um jogador ofensivo, é parecido com a escola dinamarquesa do Holger Rune, né? Só que com uma diferença, o Muller tem um backhand fenomenal. Ele, diferente da maioria dos tenistas, ele costuma preparar os pontos no forehand para finalizar no backhand. Normalmente é o contrário, né? A maioria dos tenistas tem no forehand o seu golpe principal, né? Conseguem os winners de forehand, que é aquele golpe, né, para o destro, é a direita do destro, né? E o backhand é a esquerda do destro. Então o Muller tem um backhand muito potente, muito agressivo, e ele conquista vários winners no backhand. E isso tem um detalhe que pode influenciar aí no jogo contra o João Fonseca, que tem o seu ponto forte, o forehand. Então, com certeza, o dinamarquês vai tentar levar o jogo para a esquerda do João. Afinal, a esquerda dele é muito boa, e o João vai tentar levar o jogo para a sua direita. Não que o João tenha uma esquerda ruim, né, um backhand ruim, mas o golpe forte do João Fonseca é a direita. Então, o dinamarquês vai ter que jogar para a esquerda do João, e o João vai ter que jogar para a direita do dinamarquês. É parecido até com um jogo contra canhotos, né, do João Fonseca, já que os canhotos têm o forehand no backhand do João. Então, teoricamente, é um matchup um pouquinho complicado para o João Fonseca. A gente vai entrar em detalhes quando falar mais das características aí do dinamarquês. Então, se a gente analisar as últimas 52 semanas dele, são pouquíssimos jogos nível ATP. Ele tem ali, contra a top 100, 4 vitórias e 1 derrota. Contra a top 50, 1 vitória e nenhuma derrota. E ele só tem um jogo em Grand Slam, que foi no Australian Open. Ele acabou sendo eliminado na estreia. Então, ele praticamente não tem duelos contra tenistas muito bem ranqueados, e isso é uma vantagem para o João. É claro que o Muller ele vem de um momento fenomenal, uma jovem promessa, né, do tênis dinamarquês, apesar de ter 21 anos, né, ele tem 3 anos a mais que o João, mas é uma promessa, né, do tênis, e ele está no seu melhor momento no saibro. Mas ele ainda não tem muita experiência. Eu acho que aí o João, olha só, o João pode ganhar na experiência do Elmer Muller. No piso duro são 6 vitórias e 8 derrotas, e no saibro, que é a sua especialidade, 50 vitórias e 22 derrotas. Ontem, no vídeo de ontem, eu vou até deixar aqui um cardzinho, se você não assistiu ainda, fizemos os cards, né, as notas de todos os tenistas do qualificatório. Vários tenistas estão jogando a chave principal, então se você quiser também conhecer mais sobre esses tenistas, a gente fez um power ranking, né, a gente colocou ali em ranking de nível de dificuldade para possíveis adversários do João. O Elmer Muller, ele ficou um pouco abaixo da metade do caminho, com uma nota 51. Por que a gente deu essa nota 51? O que pesou para essa nota? Né? Lembrando que o máximo é 100. A experiência, principalmente. Ele é um tenista aí praticamente sem experiência. A gente colocou aí nota 2 para experiência. E a técnica e o matchup
ainda não é muito favorável. Apesar do matchup, como eu falei, ser um pouco complicado, o João tem um bom backhand. O Muller não é aquele sacador, que é uma coisa que complica pro João Fonseca. Então ele é um cara ali que joga de fundo de quadra e tal, mas assim, potência de golpes não dá nem para comparar. E a técnica a gente colocou uma nota 5, é óbvio que ele tem muito a evoluir, ele tá no início da carreira dele. Então, eu diria que naquelas possibilidades do qualificatório, é uma possibilidade ok. Eu preferia outros, mas também tinha outros que eu não gostaria, como por exemplo o Borna Coric, ou até um Lajovic, que são tenistas experientes, no Masters 1000 poderiam dar bastante trabalho. E você é supersticioso? Eu quero saber se você é supersticioso, porque eu sou muito supersticioso. Então eu vou deixar um pedido aqui para você. Se inscreva no canal Auge das Quadras se você quer a vitória do João Fonseca. Essa é a minha superstição do dia. Se você quer a vitória do João Fonseca, inscreva-se no canal. Estamos aí a caminho de 4.000 inscritos e precisamos muito da sua ajuda, inscrição e like. Se você se inscrever e deixar o like, o João vai ganhar essa primeira rodada. Pronto. Falei. Campanhas no torneio. O Elmer Muller, ele tem 2 títulos Challenger, como eu falei, mas ele vem de campanhas espetaculares em 2025. Recentemente agora, em março, acho que foi em março, ele jogou um Challenger em Girona, na Espanha, um Challenger no Saibro, e foi finalista, batendo caras assim, muito bons no Saibro. Por exemplo, o Federico Coria, argentino 124 do ranking, bateu um norueguês, o Kjaer, depois o libanês Hassan, assim como eu, o libanês Hassan, e ainda na semifinal o Lajovic, que é um especialista no Saibro, o sérvio Lajovic, por 6-2, 6-1 na semifinal. Ele foi perder a final para o Marin Cilic, que inclusive acabou de perder na primeira rodada aí do torneio, recebeu um wild card e acabou de perder. Então ele perdeu ali somente na final para o Marin Cilic, e ele na época era ranking 156, pegando aí pelo menos, né, 3 tenistas com ranking mais baixo que ele. Essa foi a primeira campanha aí desse ano que o pessoal já começou a abrir os olhos. E na última semana em Oeiras, ele teve uma campanha irretocável, foi campeão, inclusive batendo tenistas com um ranking muito melhor que ele, como por exemplo o Thiago Monteiro. Ele bateu o brasileiro Thiago Monteiro na primeira rodada por 2-1. Foi um jogo longo, mas no último set ele sobrou, meteu 6-1 no Thiagão. Depois ele deu sorte, nas oitavas acabou pegando um WO contra o Kukushkin, que é um jogador que também é perigoso nessas condições. E aí, nas quartas de final, vitória de 2-0 no Bertola, suíço, 6-1, 7-6. 2-0 no Safiullin, que é um russo muito bom, né? 6-2, 6-4. E na final, em cima do Comensanha, o argentino, que aí vem fazendo estrago já há algum tempo, 6-0, 6-4. Então temos que tomar bastante cuidado com o Muller. É uma estreia que, ao meu ver, não é uma estreia tranquila para o João. O João tem a questão do ritmo de jogo, né? Ele vinha jogando quadra rápida, o Muller tá aí acostumado no Saibro, então vai ter aquela questão de ainda pegar o ritmo de jogo. Então o João tem que entrar sacando bem, tem que ser agressivo, mas acredito que não possa ir naquele modo 100% agressivo, porque senão o dinamarquês pode começar a ganhar pontos, ganhar confiança, né? E aí pode complicar para o João Fonseca. Acredito que o João seja bem favorito para essa partida, diria ali pelo menos 70% de favoritismo, mas é um jogo que tem que ter bastante atenção. E por outro lado, também é um jogo legal porque vai dar ritmo de jogo para o João Fonseca para a segunda rodada. O Muller não é aquele sacador que fica sacando, faz ace e não dá ritmo para o adversário. Não, ele é um cara que troca bolas, que fica ali na base. Então isso é importante para o João Fonseca para conquistar uma vitória e já chegar na segunda rodada contra o Tommy Paul, que é um especialista no saibro, já com mais ritmo de jogo. E isso vai ser muito importante aí pro João. Então, vamos lá. Jogo que vai ser o quarto jogo. Eu não lembro qual que é a quadra, mas é o quarto jogo do dia, iniciando às 6 da manhã, horário do Brasil. Então, muito provavelmente, o jogo do João Fonseca deve ser entre meio-dia e 13. Entre meio-dia e 14. Provavelmente entre meio-dia e 1 da tarde aqui no Brasil. Hoje estou gravando o vídeo na quarta-feira, o jogo é na quinta-feira, amanhã. Então já fica de olho aí, transmissão ESPN Disney Plus, e a gente vai fazer um pós-jogo. Assim que o jogo acabar, a gente vai fazer um vídeo de pós-jogo e já postar, então deixa as notificações ativadas aí. E vamos com tudo, torcendo aí pro nosso João Fonseca avançar muito bem aí em Madrid, certo? Nos vemos no próximo vídeo. Vou pedir mais uma vez a sua inscrição, deixar o cardzinho final aí. Um abraço e até mais.